Primeira carta de Pedro, meus irmãos, capítulo de número 3. Nós iremos reler do versículo 13 até o versículo de número 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Está escrito assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Até aqui, meus irmãos. Eu quero perguntar: você já alguma vez sentiu, por parte dos de fora, alguma oposição ao fato de você ser crente em Jesus Cristo? Você já percebeu em alguma ocasião que o fato de você ser crente desagrada outras pessoas? Que outras pessoas preferiam que você tivesse outro modo de vida? Já aconteceu de, por exemplo, na escola ou no trabalho, imagina uma aula de história, ou de filosofia, ou de ciência, e ali alguma pessoa muito culta começar a dizer que a fé cristã é coisa para pessoas ignorantes, que não tem lá muita informação. Já ouviu falar que a religião é a ilusão do povo? Já ouviu dizer que a moralidade cristã é coisa do passado? Ou em algum momento você já sentiu dificuldade de onde você está testemunhar a respeito da sua fé em Jesus? Quando o apóstolo Pedro escreveu esta carta, ele estava escrevendo para pessoas que estavam encontrando todo tipo de dificuldade por causa do seu amor a Jesus. Pessoas que muitas vezes tinham perdido seus bens materiais, tinham sido espoliados, muitas vezes até das suas próprias moradias por causa da sua fé. Não muito tempo depois que Pedro escreveu as suas duas cartas, os cristãos seriam jogados aos leões. Seriam muitos, às centenas, crucificados, literalmente, queimados vivos, jogados nas arenas por causa da sua fé. Muitos eram ofendidos, maltratados, como diria a carta aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. E quando o apóstolo Pedro então escreveu esta carta, havia no coração dele e no coração dos crentes um misto de alegria por causa da salvação, de pertencer a Jesus, de expectativa da eternidade, misturado também com tristeza. Tristeza porque, assim, a oposição da parte do mundo, a perseguição por parte do mundo, e também tristeza por verem tantas pessoas que não amavam o Senhor Jesus tanto quanto eles. Porque toda a oposição daqueles que são de fora da fé, toda a oposição que eles podem oferecer em relação aos crentes, pode ser resumido numa palavra só: incredulidade. Pessoas que por causa da sua incredulidade, portanto, não amam a Jesus. E que para os crentes, para quem Pedro aqui escreve, na verdade, não era uma coisa, digamos assim, nova na doutrina deles. Porque Jesus já havia ensinado: se odiarem a mim, também odiarão vocês. Se
fizerem mal para mim, também farão para vocês. Então, quando Pedro escreve, ele estava falando com pessoas que sabiam desta maravilhosa, digamos assim, realidade, no sentido de que as palavras de Jesus estavam se cumprindo. Agora, então Pedro diz assim: meus irmãos, se vocês sofrerem por causa de Jesus, entendam que vocês são as pessoas mais abençoadas deste mundo. Sejam felizes por causa disso, por causa do seu compromisso com Jesus, se vocês tiverem que sofrer por aquilo que é certo. E acrescenta mais: não tenham medo de ninguém. E não fiquem alarmados quando as pessoas se levantarem contra vocês. Ao contrário, estejam preparados, porque assim, alguns irão perseguir vocês, mas outros irão olhar para a vida de vocês e vão pensar mais ou menos assim: o que essa gente tem? E vão perguntar para vocês, por que vocês têm essa esperança em Jesus? E então Pedro diz assim para os seus leitores: irmãos, não fiquem com medo, não fiquem amedrontados nem alarmados, mas santifiquem a Jesus nos seus corações e se preparem, estejam preparados para responder a qualquer pessoa, em qualquer lugar, que perguntar para vocês por que vocês são crentes. Qual é a razão disso? Então Pedro, ele diz aqui que nós precisamos, quando lidarmos com oposição da parte do mundo, entender como uma oportunidade que Deus está nos dando. É uma oportunidade, muitas vezes, que Ele nos dá para nós falarmos a respeito da nossa fé. É uma boa oportunidade para testemunhar. Não fique com medo, irmão, mas saiba que é momento de bênção na tua vida. É o que ele está dizendo para nós. E Pedro aqui, então, ele dá pelo menos 3 orientações que nós devemos seguir para estarmos preparados. Ele diz que devemos, primeiramente, estar preparados, digamos assim, racionalmente. Isto é, na nossa mente, nós devemos saber por que nós somos crentes. E é claro que você sabe porque você é crente. É claro que então, se alguém perguntar assim: escuta, mas por que você crê? Você saberá dizer isso. De outra forma, você não seria crente, não é? Então você precisa estar preparado. Ele diz aqui, racionalmente. Ele também diz que nós precisamos estar preparados, digamos assim, não há diferença em última instância, mas digamos assim, emocionalmente, psicologicamente, no sentido de que ele diz: estejam preparados e testemunhem, falem a respeito da fé que vocês têm, mas falem com mansidão e temor. Isto é, falem com uma atitude humilde. Falem não com a atitude de alguém que se sente ou que se julga superior àqueles que não creem. E falem também com respeito em seus corações. O que ele está dizendo para nós é que cada ser humano, mesmo que incrédulo, precisa ser respeitado quando estamos testemunhando da nossa fé. Porque se nós somos salvos, se nós somos convertidos, a que nós devemos isso? A graça de Deus, não é? Então é pela graça de Deus que nós vamos também testemunhar, entendendo e esperando que a graça de Deus trabalhe na vida de outras pessoas. E o apóstolo Pedro também, ele fala ele dá uma última orientação, quando ele diz: olha, estejam preparados para falar a razão, estejam preparados com temor e tremor, e ele diz: mantendo boa consciência. Boa consciência é o resultado de nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Não tem sentido uma pessoa que vive um comportamento errado à luz da Escritura Sagrada, e a respeito de comportamento, Pedro vem falando o tempo todo aqui para nós, mas não tem sentido uma pessoa que tem um comportamento avesso à Escritura falar de Jesus. Porque as pessoas podem olhar para essa pessoa e dizer: mas qual é a diferença que isso faz na tua vida? Então Pedro diz: mantendo boa consciência. Eu quero, meus irmãos, falar com vocês a respeito desses aspectos, mas não hoje. Vamos continuar domingo que vem. O que nós vamos fazer hoje é meditar a respeito daquilo que Pedro diz aqui, que deve ser a base para todas essas coisas. Isto é, para eu estar preparado
mentalmente, para eu estar preparado em meu coração, para eu estar bem preparado através do meu comportamento, que traz uma boa consciência. Pedro diz que tudo isso tem que ser alicerçado sobre algo muito maior, sem o qual não há como nós termos ou praticarmos essas 3 orientações. E aquilo que Pedro diz que é a base para nós, está no versículo de número 15. Veja o que Pedro diz aí no versículo de número 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Isto é, para começar tudo, para você dar uma explicação boa da sua fé, primeiro, Jesus tem que ter o lugar de honra no seu coração. O primeiro lugar, o seu devido valor. Como, por exemplo, quando nós oramos, santificado seja o teu nome. O que nós estamos querendo dizer com isto? Honrado seja o teu nome. Que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido. É isso que nós estamos dizendo para o nosso Pai Celestial. Ora, quando Pedro diz aqui, santifique a Jesus no seu coração, dê no seu coração a Jesus um lugar de honra, e ele explica como: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que significa isso? Dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Eu desejo, meus irmãos, destacar 3 verdades que o Novo Testamento ensina a respeito disto. Ser, ou melhor, ter a Jesus como Senhor em nosso coração. Na prática, qual é o significado? Será que por exemplo, nós temos assim um slogan da nossa igreja, né, dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Será que é apenas isso? Ou será que o Novo Testamento vai mais longe e explica melhor para nós? O que é isto? Primeiramente, meus irmãos, ter Jesus Cristo como nosso Senhor significa reconhecê-lo como nosso Deus e Salvador. Eu gostaria de relacionar esta doutrina com 2 outros lugares, um no Antigo e um no Novo Testamento, onde a Bíblia está nos falando a respeito disto. Vamos abrir a palavra de Deus, eu peço que vocês, por favor, abram, lá no profeta Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 32. E nós vamos ler só a primeira parte do profeta Joel 2:32, porque é justamente essa parte aqui que mais tarde será usada ou será novamente empregada pelos autores do Novo Testamento. Então, na parte A do versículo 32 do profeta Joel, capítulo 2, está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais tarde, quando o anjo está falando com José, naquela visão, naquele sonho maravilhoso que ele deu para José, a fim de que José entendesse a missão de Jesus, e ele diz assim: ele salvará o seu povo dos pecados dele. E é dessa maneira que Joel deve ser interpretado à luz daquilo que Pedro e Paulo dizem para nós. Então Joel diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais tarde, na primeira pregação do apóstolo Pedro, lá no dia do Pentecostes, quando Pedro está falando que estavam se cumprindo as promessas da palavra de Deus, no sentido de que o Espírito Santo seria derramado sobre homens e mulheres e crianças, e coisas maravilhosas estariam acontecendo, Pedro cita esse texto aqui e termina dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, eu penso que a maior parte de vocês tem nas mãos uma versão da Bíblia chamada a versão revista e atualizada. E se você tem a versão revista e atualizada, você naturalmente notou que a palavra Senhor, aí nesse versículo, ela está aí toda em maiúsculas, não é? Como na nossa projeção ali. O que significa isto para nós? Ela quer mostrar para nós que o texto hebraico, a palavra que o profeta Joel usou para designar o Senhor aqui, é o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, conforme
as traduções que temos também, outras traduções que temos em português. Nós entendemos que a pronúncia é Iavé. Bem, lá no texto hebraico está escrito: e todo aquele que invocar o nome de Iavé será salvo. Agora eu quero dar um passo à frente. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, os tradutores, quando chegava esse nome Iavé, eles colocavam Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E foi essa a tradução que os apóstolos do Novo Testamento usaram para pregar o Evangelho. Então eu quero ler com vocês um comentário sobre esse texto aqui de Joel, agora feito pelo apóstolo Paulo. Por favor, abram lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 14, tá bem? E Paulo, ele escreve dessa maneira: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, e aqui ele cita Isaías 28, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, muita vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, e agora ele cita Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu penso, amados irmãos, que o raciocínio de Paulo aqui é muito claro para todos nós, não é? Assim, você, para ser salvo, precisa invocar o nome do Senhor, isto é, você precisa clamar ao Senhor que traga salvação para você. Mas para você invocar, você precisa crer nele. E para crer nele, você precisa ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Bem, falando a respeito desta salvação, que vem por meio da fé em Jesus Cristo, Paulo começa assim no versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Ou melhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que o apóstolo Paulo relaciona o confessar com a boca com o crer com o coração? Porque, como disse Jesus, a boca fala do que vai no coração. Então, se você crê em Jesus, naturalmente você vai confessar com a sua boca. Agora ele diz o que você precisa crer: que Deus, e aqui naturalmente é Deus o Pai, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou Jesus de entre os mortos. Se você crer nisso, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, esse é o segredo da salvação, diz o apóstolo Paulo. E ele cita o profeta Joel, o mesmo texto do profeta Joel. Mas agora, você nota, quem é que Paulo diz que nós devemos confessar que é o Senhor? Jesus é o Senhor. O que o Novo Testamento, e mais especialmente nesse versículo aqui, está nos explicando o tempo todo, é que Jesus e Jeová são sinônimos que se referem ao mesmo Deus. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos Deus e Espírito Santo, mas cremos também que aquele homem que morreu na cruz, que ressuscitou para a nossa salvação, é nosso Deus que se fez carne. Quando você está dizendo Jesus Cristo é o Senhor, você está dizendo essas duas coisas maravilhosas. A primeira é que Ele é o teu Deus, e a segunda é que Ele é o teu Salvador, que Ele é o teu Criador, é aquele que te sustenta, mas é aquele que também perdoa os teus pecados, é aquele que te leva para a vida eterna, que te conduz à vida eterna. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor, que santificar-nos Jesus como Senhor em nosso coração, em primeiro lugar, então, significa isto: olhar para Jesus como nosso Deus e como nosso Salvador. Mas isso leva também a uma segunda implicação. Significa reconhecê-lo como aquele a quem eu obedeço.
Isto é, se Jesus é Deus, se Jesus é o meu Salvador, então eu devo a Ele, não apenas por obrigação, mas motivado pelo amor, eu devo a Ele toda a obediência. Jesus falou a respeito disso no seu primeiro sermão registrado na Escritura. Eu peço que você, por favor, abra a Bíblia lá em Mateus capítulo 7 agora. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 23, onde o próprio Senhor Jesus está nos falando a respeito desta doutrina, não é? E ele diz aqui, como é que alguém poderá de fato entrar no reino do céu? Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, e aqui naturalmente é o dia da volta de Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. No texto paralelo a esse, irmãos, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Isto é, quando nós juntamos as duas passagens do Evangelho, o que é fazer o que Jesus manda? É fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É fazer o que Jesus ordena, são sinônimos. Agora, meus irmãos, vejam que nesse contexto aqui em que Jesus está nos ensinando isto, ele mostra para nós que fazer a vontade de Deus, ou fazer aquilo que ele manda, não é simplesmente ficar repetindo a frase Senhor, Senhor, como se isso fossem palavras mágicas, como se fosse um mantra, que se você fala muitas vezes, coisas boas vão acontecer para você. Não é, como eu já disse, um slogan para a nossa vida. Não, é algo muito maior do que isto. Também não é apenas envolver-se com o Senhor Jesus Cristo, digamos assim, com um espírito fervoroso ou emocionalmente. Às vezes uma pessoa pode estar profundamente envolvida com coisas da religião, dizendo Senhor, Senhor, e não tem nenhuma comunhão com o Senhor de verdade. Não é aquele que me diz Senhor, Senhor, diz Jesus. Também não é aquele que, usando o meu nome, vai chegar naquele dia e dizer assim: Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, falamos tanto, fizemos tantas coisas. E Jesus, então, ele diz aqui: naquele dia, eu direi explicitamente para muitos: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pensa em Judas. Judas provavelmente foi uma pessoa que, quando enviado com os 12, ou quando enviado com os 70 para expulsar demônios, para curar enfermos, muito provavelmente Judas fez grandes milagres ali. Voltou juntamente com os demais, dizendo: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome. Só para algum tempo depois, trair Jesus por algumas moedas de prata. Aliás, tem muita gente que vende Jesus ainda nos dias de hoje, né? Sempre existirá pessoas que vendem Jesus, que trocam o amor a Jesus, a obediência a Ele, por dinheiro, pelas coisas deste mundo. Qual é o segredo aqui, de acordo com Jesus, de alguém tê-lo realmente como Senhor? Veja o versículo de número 23. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. De acordo com isso, meus irmãos, o que é ter Jesus como Senhor de verdade? É apartar-se do pecado. Veja, quando alguém conhece Jesus como Senhor, a primeira coisa que ele aprende é que Jesus morreu na cruz por ele. E então ele imediatamente crê, e imediatamente ele é purificado dos seus pecados. Mas quando ele entende a grandeza disso, de que Deus veio e deu a sua vida na cruz por ele, ele não é apenas perdoado dos seus pecados, é algo mais. O seu coração é tomado por uma transformação tal pelo Espírito Santo,
que o apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa é perdoada pelo Senhor Jesus, não que ela deixe de cometer pecados, não é este o significado que a Bíblia ensina para nós, mas é uma pessoa que já não ama mais o pecado, e que não está mais sob o governo do pecado, nem do diabo, nem da carne, nem do mundo. É uma pessoa que foi tirada do reino das trevas e trazida para o reino do Filho do amor de Deus. Isso gera transformação na vida dela, no seu coração e consequentemente no que ela fala, consequentemente no comportamento dela. Então, se era uma pessoa injusta, passa a ser uma pessoa reta nos seus caminhos. Se era uma pessoa de lábios impuros, porque tinha um coração impuro, agora os seus lábios se tornam puros. Era uma pessoa que se vivia mentindo, agora não mente mais. Era uma pessoa que se antes amava o dinheiro, amava as coisas deste mundo, agora o seu amor está nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Você lembra o que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu, aquele cobrador de impostos, no dia em que Jesus o encontrou, e eles foram para a casa de Zaqueu? Zaqueu se levanta durante a refeição e diz assim: Senhor, eu decido dar a metade dos meus bens para os pobres, e se em alguma coisa eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Aí, qual foi a resposta de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa. E por que isso, meus irmãos? Porque antes de conhecer Jesus, o coração de Zaqueu estava lá, nas coisas materiais. Mas agora Zaqueu tinha um coração transformado. Você já viu uma pessoa endemoniada? Já viu que coisa horrível é uma pessoa dominada pelo diabo? Mas a Bíblia fala de uma pessoa que tinha 7 demônios dentro dela. Uma mulher chamada Maria Madalena. Imagina o inferno que era a vida dessa mulher. Mas quando o Senhor Jesus veio até Maria Madalena, diz o Evangelho de Lucas, ele a libertou, ele a transformou, ele fez dela uma seguidora sua. Você se lembra o que o apóstolo Paulo disse para os Tessalonicenses? Quando vocês ouviram o Evangelho, largaram os seus ídolos, largaram os seus deuses e se converteram a Jesus. Ora, meus irmãos, isso acontece. Conversão, transformação de todo aquele que tem Jesus como seu Deus, como seu Salvador. Jesus se torna aquela pessoa para quem ela vive a partir de então. Jesus se torna o primeiro na sua vida. Ele se torna alguém que ele é quem tem a última palavra em todas as coisas. Eu acho que eu me expressei mal. A primeira e a última palavra em todas as coisas. Ele vive aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. E isso, meus irmãos, leva a um terceiro aspecto. Por que uma pessoa, quando conhece Jesus assim, de todo o coração ela passa a obedecê-lo? Porque ela vê em Jesus alguém bondoso, alguém misericordioso, alguém digno de amor, alguém que não é somente um Deus, ou que não é um Deus, cheio de ira lá no céu, cheio de justiça, mas é também um Deus que está disposto a perdoar todo aquele que o buscar. Porque a ira de Deus só permanece sobre aquele que recusa a crer em Jesus. Ao mesmo tempo em que Deus odeia o pecado, o que o prazer do coração de Deus tem, o prazer que ele tem é de outorgar salvação a todo aquele que o invocar. E isso nos leva a um último ponto, meus irmãos. Ter Jesus como nosso Senhor também significa reconhecê-lo como aquele para quem nós vivemos. Por favor, abra sua Bíblia em outro lugar agora. Romanos capítulo 14, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo está dizendo qual é o sentido da nossa vida. E ele diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e para ser Senhor, tanto de mortos como vivos. Veja,
esse homem chamado Paulo, Paulo é o nome grego dele, o nome judaico era Saulo. Esse homem, quando ele escreve essas palavras, a gente consegue até perceber, por causa do contexto todo aqui, o carinho que esse homem tinha para com a igreja de Jesus. E o carinho que ele tinha para com o próprio Senhor Jesus, o amor que ele tinha para com Jesus. Dizendo assim: se vivemos, para o Senhor vivemos. E se nós morrermos, também para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. E aí ele explica: foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor, tanto de vivos como dos mortos. Mas veja, o homem que escreve dessa maneira aqui, ele nem sempre teve um coração que sentia isso. Ao contrário, quando Paulo era bastante jovem, era uma pessoa orgulhosa de si mesma. Era o tipo de pessoa que a gente pode dizer assim, se felicitava por aquilo que ele era. Porque Paulo diz na carta aos Filipenses que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, era raça pura. E foi criado aos pés de um dos maiores mestres daquela época, Gamaliel. Era doutor da lei, ele conhecia muito a Bíblia. Ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, mas além de ser um hebreu de hebreus, meus irmãos, o livro de Atos diz para nós que Paulo também era cidadão romano. Isso quer dizer que ele tinha mais direitos que a maioria das outras pessoas. E ele, então, se orgulhava dessas coisas. Ele dizia, olha, consigo mesmo, eu sou uma pessoa acima da média. Eu guardo a lei de Deus, eu sou um religioso fervoroso, eu conheço tudo. Até o dia em que ele recebeu autorização para sair da cidade de Jerusalém, ir até a cidade de Damasco, na Síria, para prender os crentes a quem ele odiava. Queria manietá-los e levá-los para Jerusalém, a fim de que fossem ali julgados. Você se lembra que isso aconteceu depois que apedrejaram Estevão, por causa da sua fé, e colocaram as vestes de Estevão aos pés de Paulo. Quer dizer, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava ali dando o seu voto contra Estevão. Então, Paulo sai na sua jornada para Damasco, e no meio da estrada ele tem um encontro com Jesus. Ou melhor, Jesus vai ao encontro de Paulo. E quando Jesus aparece, ali depois da sua ressurreição, aparece glorioso, aquela luz ofuscante diante de Paulo, aquela voz do céu dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus disse, aquele que recebe bem vocês, é a mim que está recebendo. E se alguém não receber bem vocês, é a mim que não está recebendo. Então Jesus pergunta para ele, Saulo, por que você me persegue? Porque Paulo perseguia a igreja de Jesus. E Paulo então, começando a perceber o que estava acontecendo, ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo faz a pergunta, cuja resposta seria tudo o que ele faria na vida. Paulo pergunta assim para Jesus, que farei, Senhor? E Jesus lhe responde, levanta-te, vá até a cidade, e lá você receberá instruções. 3 dias depois, Paulo foi batizado. E a vida dele passou a ser para uma pessoa só. De modo que na carta aos Filipenses, Paulo diz assim, então tudo aquilo que eu tinha antes, agora é como se fosse esterco, como se fosse lixo, quando comparado ao conhecimento de Jesus. E a pessoa que eu mais quero conhecer a cada dia mais é Jesus. E eu quero fazer a vontade dele. Eu quero ser encontrado em comunhão com ele. Eu vivo para ele. Eu não vivo mais para mim mesmo. Ou como ele diz no outro lugar, Cristo vive em mim. Agora, nesse texto, meus irmãos, aqui de Romanos, o apóstolo Paulo, veja, ele diz que isso é verdade com respeito a todo aquele que é crente. Quando ele diz assim, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, nós estamos aqui para viver
para o Senhor, para fazer o que Ele quer. Nada do que nós somos é nosso, é tudo dele, é tudo por Ele, é tudo para Ele, para a glória dEle. Então o meu tempo nesse mundo é para Ele, os meus dons são para Ele, os meus bens materiais são para Ele, as minhas ocupações diárias, tudo gira em torno de Jesus. Neste mundo, estou aqui para viver para Jesus, o meu Senhor. E veja a grande motivação que ele tinha. Lembra do que ele falou lá na segunda carta aos Coríntios? O amor de Cristo nos constrange, nos cerca de todo lado, de tal modo que nós não vivemos mais para nós, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando Pedro escreveu essa carta, meus irmãos, ele estava dizendo aos crentes coisas que hoje a gente poderia chamar de muito subversivas. E por que eu digo isso? Porque Roma, a cidade de onde Pedro estava escrevendo, era a principal, ou melhor, era a capital do Império Romano, que, juntamente com os incrédulos da Judéia, já estava perseguindo os crentes. E por que os crentes começaram a ser perseguidos? Você já ouviu aquela expressão, César é o Senhor? Nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, assim como antes mesmo até, os imperadores de Roma, eles queriam uma prova periódica de fidelidade por parte dos seus súditos. Então o que os súditos do Império Romano deveriam fazer? Ir até um lugar de proeminência, onde eles moravam, havia ali uma imagem do imperador, eles deveriam queimar incenso diante da imagem e dizer, César é o Senhor. Não é novidade isso, sabe por quê? Lembram dos tempos em que Nabucodonosor governava tudo? O que ele fez lá para ser adorada? Uma imensa imagem, e as pessoas deveriam se inclinar diante da imagem de Nabucodonosor. Lembram nos tempos de Ciro, certa vez o Ciro dos Medo-Persas, ele fez um decreto, dizendo que durante um mês ninguém poderia fazer oração a qualquer Deus, ou pedir nada a qualquer pessoa que não fosse ele. Porque se alguém fizesse as suas orações, seria jogado, onde? Na cova dos leões, né? Pena de morte, para quem não adorasse ao imperador, para quem se dirigisse a outro Deus. Mais tarde, quando vieram os gregos era a mesma coisa. Até teve um homem que ficou muito célebre na história, ele deu-se a si mesmo o nome de Antíoco Epifânio. Epifânio quer dizer manifestação do divino. E ele queria ser adorado também. Esses imperadores se colocavam contra tudo que se chama Deus, porque eles queriam ocupar o trono de Deus, assim como o imperador romano. Então, quando Pedro escreve para os seus leitores, ele diz assim, irmãos, obedeçam às autoridades, sejam bons cidadãos, tenham um bom comportamento, mas não se esqueçam de uma coisa, Jesus Cristo é o Senhor, e não o César, não o imperador, não seres humanos, Jesus Cristo. Santifiquem ao Senhor, a Jesus como Senhor em vossos corações. Coloquem Ele em primeiro lugar. E meus irmãos, através dos séculos, não foram poucos os crentes que morreram por causa disso. Porque o crente, ele tem coragem de dizer que Jesus não é o Senhor? Aquele que conhece a Jesus como seu Deus, como seu Redentor, ele ama tanto a esse Deus e Senhor, que ele quer fazer a vontade dele. Ele não precisa ser forçado. Ele não precisa ser açoitado com vara. É porque ele conhece o amor de Jesus e ama a Jesus, e por isso ele quer fazer a sua vontade. Sempre, através dos séculos, na medida em que os cristãos também foram tanto, ou são tantas vezes perseguidos, eles nunca se esquecem daquilo que Jesus falou, quando ele disse assim, lá em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma.
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. À luz disso, os crentes, a palavra já diz crentes, eles creem que há uma eternidade. E há uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E eles ouvem as palavras de Jesus. Não, eu não quero passar a eternidade sem Deus. Eu quero passar com o Senhor. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, a nossa meditação de hoje, voltando à carta de Pedro, um texto que nós já consideramos, mas lá no capítulo 1 agora, versículo de número 8, quando ele está falando a respeito da atitude dos crentes em relação a Jesus. E ele diz assim: a quem, isto é, a Jesus, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Rapidamente, 3 coisas aqui. Vocês nunca viram a Jesus, ele diz, mas vocês amam a Jesus. E porque vocês amam a Jesus, vocês creem nele. A gente até poderia dizer o contrário, porque vocês creem, vocês amam. E uma vez que vocês o amam e vocês nele creem, vocês se alegram nele com algo que não dá para ser descrito, uma alegria indizível e cheia de glória. Hoje cedo, lá na segunda igreja, nós cantamos aquele hino que diz assim: sou feliz com Jesus. E não é verdade? Tantas vezes neste mundo, irmãos, sofremos aflições, sofremos dificuldades, mas tem alguém que nos consola de tudo. Alguém cujo relacionamento estreito com Ele é a razão da nossa existência. Jesus Cristo, nosso Senhor. Santifique a Jesus como Senhor em seu coração. E se Jesus ocupar o lugar que Ele deve ocupar, então você estará preparado para testemunhar, mesmo quando o mundo se opuser à sua fé.